A galeria de vilões do Superman não é tão conhecida quanto a do Batman. Ainda assim, o Homem de Aço teve que encarar uma série de inimigos terríveis e obviamente muito mais poderosos do que os do Homem-Morcego. Hoje nós vamos falar de um dos vilões pouco conhecidos do Superman, o Caveira Atômica, e mostrar que ele é muito mais do que uma simples cópia do Motoqueiro Fantasma. E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de Superman, mais especificamente de um dos vilões do Superman. Hoje nós iremos falar do Caveira Atômica. Muitas pessoas olham para o Caveira Atômica e já acham que ele é uma simples cópia do Motoqueiro Fantasma da Marvel. Mas a história, as motivações e até mesmo os poderes do Caveira Atômica mostram que ele é um personagem muito distinto do que o que temos na Marvel. Enquanto que o Motoqueiro Fantasma da Marvel é um personagem mais voltado para o misticismo e para as artes demoníacas, o Caveira Atômica é um personagem muito mais ligado à ciência e seus poderes estão muito mais relacionados à questão de radiação, de energias e etc. Então, antes de conhecer esse personagem, eu gostaria de pedir o seu like atômico, né, aqui no nosso vídeo para fortalecer o nosso canal. Aproveita também e compartilha esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam sobre esse super vilão. E também se inscreve no nosso canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Muitas novidades vêm por aí, algumas delas já estrearam inclusive, e outras vão sendo colocadas com o passar do tempo. Então fique ligado. Bom, como eu já coloquei no início, apesar do Caveira Atômica ter um visual bem parecido com o do Motoqueiro Fantasma, a sua história e a origem de seus poderes é bem diferente. Alguns personagens já encarnaram o manto do Caveira Atômica, porém tem dois que são os mais conhecidos. O primeiro Caveira Atômica foi o cientista Albert Michaels, que fez a sua estreia na revista do Superman, edição número 323. Ele era o cientista do laboratório Star, que não tem nada a ver com Resident Evil, e ele era um cientista bastante brilhante desse laboratório, porém ele era muito pouco amigável, ele não tinha uma relação muito boa com seus colegas de laboratório. Além disso, ele tinha uma doença que era rara e incurável, que fazia com que os seus neurônios entrassem em curto-circuito, o que fazia com que ele sentisse terríveis dores e acabasse entrando em crises, como tivesse várias crises, como se fossem crises epiléticas. Como ele não encontrou a cura para essa doença, ele acabou entrando para a associação criminosa Skull, que é uma associação criminosa, que tem vários cientistas lá também, né? E eles implantaram um dispositivo no cérebro do Albert Michaels, que sempre que ele sentia esses curtos-circuitos, ele disparava rajadas de energia. Consequentemente, em troca desse superpoder, pode-se dizer assim, ele acabou entrando para o grupo. Ele acabou se tornando um agente da Skull. Porém, essas rajadas não apenas eram difíceis de serem controladas, como piorou a situação dele. Os ataques se tornaram cada vez mais intensos e cada vez mais dolorosos, e ele não conseguia controlar direito essas rajadas de energia. Isso acabou piorando a situação dele, mas aí quando ele foi atrás dos cientistas da Skull para que eles encontrassem uma maneira mesmo de reverter essa situação, ele descobriu que os cientistas da Skull haviam sido aprisionados pelo Superman. O Superman tinha enfrentado a organização Skull, derrotou a organização Skull e prendeu os seus cientistas, que seriam responsáveis por reverter esses efeitos que tinha desse dispositivo na mente do Albert. Isso fez com que o Albert Michaels se enfurecesse e acabasse jurando vingança contra o Superman. Sim, o Albert Michaels ele atribuiu ao Superman a causa de sua desgraça, né? Já que os cientistas da Skull que poderiam salvá-lo foram aprisionados. Então, obviamente, ele acabou não atribuindo aos cientistas da Skull que colocaram ele nessa situação em primeiro lugar. Ele atribuiu ao Superman e passou a ser um vilão do Superman. E aí, basicamente, ele colocou esse uniforme aí que vocês estão vendo e se tornou um vilão recorrente nas histórias
do Superman. O segundo Caveira Atômica, né, que tem esse visual mais bacana aí que vocês estão vendo, foi o Joseph Martin. Sua estreia foi em As Aventuras do Superman, edição número 483. Ele tinha uma doença que fazia com que ele ficasse cansado por longos períodos de tempo. Ele também tinha uma doença, né, assim como o Albert Michaels, só que a doença tinha efeitos diferentes nele. Ele resolveu ir atrás da cura dessa doença e foi justamente no laboratório Star, né, no mesmo laboratório que o Albert Michaels trabalhava. Só que o Joseph Martin, ele deu muito azar, porque no dia que ele foi no laboratório Star atrás da cura da sua doença, esse laboratório foi atacado pelo vilão Monarca. E aí, durante esse ataque, o Monarca ele dispara uma bomba de genes e essa bomba ele atinge o Joseph Martin ao mesmo tempo que atinge o vilão Parasita. O Joseph Martin acaba sobrevivendo a esse ataque, porém ele acaba adquirindo o aspecto de uma caveira brilhante. A pele dele vira esse brilho rosa aí que vocês estão vendo e a caveira dele fica à mostra. Ele acaba adquirindo esse aspecto mais temível. Depois de ser atacado por criminosos, a mente do Joseph Martin, que já estava instável, se torna ainda mais instável e ele começa a se apresentar como o Caveira Atômica, que era um super-herói de uma série de filmes que o Joseph Martin era fã. Ele passou a se enxergar como um protagonista de série de filmes. Então, basicamente, a alcunha de Caveira Atômica foi retirada daí. Inclusive, a primeira luta que ele teve contra o Superman aconteceu no cinema, onde estava sendo exibido uma sessão de um dos filmes do Caveira Atômica. Então, basicamente, o nascimento do Caveira Atômica está muito relacionado com essa figura do Caveira Atômica dos quadrinhos, dos filmes no quadrinho, que é um personagem de cinema ficcional dentro do mundo dos quadrinhos. Quer dizer, ele é um personagem de filme. Vocês entenderam, né? Ele é um personagem do filme nas histórias de quadrinhos. Então, basicamente, esse foi o primeiro grande encontro entre o Caveira Atômica e o Superman. No Novos 52, houve uma mudança na história desse Caveira Atômica. O Joseph Martin passou a ser um funcionário do submarino nuclear. O submarino foi atacado e ele acabou afundando. Porém, nesse processo, o Joseph Martin entrou em contato com uma substância radioativa, que deu a ele poderes especiais. Ele acabou conseguindo fugir. Ele saiu do submarino, foi para uma ilha. E aí, nessa ilha, o rosto dele derreteu. O rosto dele derreteu e ele acabou se tornando aí o Caveira Atômica, né? A imagem da caveira imbuída em chamas rosa como fruto da substância que ele teve contato. Ele também tinha alguns problemas mentais e dentro dessa questão mental dele, ele acabou relembrando momentos da vida dele, até ele relembrar na época que a esposa dele o traiu numa festa, o que causou uma grande fúria do Joseph Martin, que destruiu a ilha no processo. E ele acabou se invertendo no vilão Caveira Atômica. Então, basicamente, essa é a nova história do Joseph Martin, que tem pouca relação com as histórias dos primeiros Caveiras Atômicas. Bom, mas quais são os poderes do Caveira Atômica? Tanto a versão do Albert Michael quanto a versão do Joseph Martin, ele tem mais ou menos os mesmos poderes. Ele tem força sobre-humana, durabilidade sobre-humana, estamina sobre-humana. Porque, obviamente, a gente está falando de um vilão que consegue lutar de igual para igual com o Superman. E o Superman a gente sabe que é capaz de praticamente destruir planetas. E ele consegue aguentar ataques Planet Buster, Galaxy Buster, inclusive. Então, um personagem que consegue lutar de igual para igual com o Superman, ele também tem uma resistência sobre-humana, uma força sobre-humana, né? Uma durabilidade sobre-humana para conseguir aguentar os ataques do Superman. Então, essa foi uma habilidade que ele adquiriu depois que ele se tornou Caveira Humano. Caveira Humano. Então, essa foi uma habilidade que ele adquiriu depois de se tornar o Caveira Atômico. Além disso, os Caveiras Atômicas ele tem a capacidade de projeção de energia, consegue disparar energia. Tanto o primeiro Caveira Atômica, né, o Albert Michaels, por conta das projeções mentais, né, do ataques mentais, né, as rajadas de energia mental, e a versão do Joseph Martin ele consegue disparar rajadas radioativas que são capazes
de derreter os objetos, de derreter os inimigos e que causam dano inclusive no Superman, o que mostra a potência desses ataques. O Caveira Atômica tenta muitas vezes ser um anti-herói ou um herói, até mesmo um herói, mas a sua natureza é completamente vilanesca. Então a maioria das histórias que ele aparece como um vilão. Bom, então é isso. Essa é a história do Caveira Atômica, de uma maneira bem básica assim, para vocês conhecerem esse personagem que é um dos vilões da galeria de vilões do Superman. O que é que você acha desse personagem? Você acha que tem mais coisa que a gente pode acrescentar, né, da história desse super vilão? Comente aqui embaixo, né? Comente aqui nos comentários. E não se esqueça também de deixar o seu like para fortalecer o nosso vídeo e tornar esse vídeo cada vez mais atômico e poderoso. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam sobre o nosso canal. E também se inscreva no canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas futuras atualizações. Eu vou deixar 2 vídeos aqui embaixo, um falando sobre o Superman, né, o arqui-inimigo do Caveira Atômica, e outro falando sobre o Amazo, outro vilão na galeria de vilões da DC Comics. Beleza? Então é isso. Valeu!